desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Do início toda a igreja. Não existe nada melhor. Olha o que você está cantando. Chave para o milagre. Quantos creem em milagre aqui? Diga amém. Você sabe que existe uma chave para o milagre? Existem várias chaves para o milagre. Primeiro é você crer. Se você não crê em milagre, nada que acontecer você vai atribuir ao milagre. Você vai dizer que foi um acaso. Principalmente se você não crê em Deus. Mas eu creio em Deus. E eu creio em Deus de milagre, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Olha esse texto, como ele é rico na sua essência, como ele nos edifica. Diz assim, ora, 2 Reis 5, capítulo de 1 a 17. Ora, Naamã, chefe do exército dos reis da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Oxalá, quem dera que o meu senhor tivesse diante do profeta que está lá em Samaria ou Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã
ouvindo aquilo, foi notificar o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Presta atenção nisso aqui, gente. Esse versículo é muito importante, o que ele levou. Vou ler de novo. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: eu sou Deus que possa matar e vivificar, para que este me envie um homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos e vede, como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei o seguinte: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir até comigo, e saberá que há profeta em Israel. Então veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizer-lhe: lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Ora, Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairia para ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre os lugares doentes e curará a minha lepra. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar também purificado? Assim se voltou e retirou-se indignado. Muito bem. Quantos aqui já ouviram mensagem nesse texto? Levanta a mão. Acho que 80%. Eu já ouvi muitas mensagens nesse texto. Esse texto é um texto muito rico. E é um texto que nos ensina muitas coisas. Você começa a perceber nas entrelinhas a riqueza desse texto, que ele não pode, assim como a Bíblia não pode ser uma leitura qualquer. Deixa eu falar isso aqui para você. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu li a Bíblia em 43 dias. Toda. E eu disse: amém, minha irmã, que coisa linda, que coisa bonita. Como você aprendeu? Ela: como assim? Mas você me disse que leu a Bíblia em 43 dias. Eu conheço gente que leu em 15, 10, 7, depende. A questão não é essa. Deus não está preocupado quanto tempo você vai ler a sua palavra. Deus está preocupado se você está lendo a palavra diariamente, se ela é seu alimento diário. Isso Deus se preocupa, sabe por quê? Porque nós temos um espírito alimentar que nos impulsiona a vida, que nos impulsiona a entender esse Deus. Gente, como nós podemos dizer que somos de Jesus se muitas vezes nem conhecemos Jesus? Muitas vezes nem os 4 evangelhos nós lemos, as cartas de Paulo, ninguém lê. E como é que sabe que é cristão? Isso é complicado. Então a preocupação de Deus e a desse pastor é que você leia a Bíblia sim, diariamente, mas que você entenda o que é a revelação do Espírito para a sua vida. Senão, meu irmão, minha irmã, você vai encher igrejas adoecidas. Eu não estou preocupado com quantidade de pessoas
pessoas que estão na minha igreja, não. Eu estou preocupado se quem está na minha igreja, e aqui se tiver 5.000, a minha preocupação vai ser a mesma. Se eu tenho à minha frente ovelhas que não estão doentes, porque se elas estiverem doentes, elas vão adoecer outras, e elas vão lá fora enfeiar o nome do Evangelho. Então a preocupação de Deus é que eu, pastor, e que as minhas ovelhas estejam curadas. E só quem pode curar é esta palavra. Igreja que não tem discipulado, que não tem a maturidade para os cristãos, queridos, são igrejas fracas, que as multidões não representam muita coisa. Quando Deus chamou Gideão para batalhar, quantos mil homens vieram? 31.000. Qual foi o final dessa história? Quantos ficaram? 300. Mas ficaram 300 qualificados. Você sabe qual foi o último teste de Deus? Leva para tomar água. E olha, aqueles que tomassem água, baixando a cabeça e trazendo a água, ou melhor, lambendo, seria como os cães. Não vigiava quem estava ao seu redor. Mas aqueles que trouxeram a água à boca e vigiaram, eles estavam prontos para a batalha. Aparentemente era uma batalha, e Deus mandou que eles tocassem, louvassem, que eles batessem, e nenhum deles foi ferido, porque Deus estava preocupado com o exército capaz, curado. Ler a palavra é fundamental, mas você pode ler um texto desse e dizer assim: poxa, aí o cara foi lá, tomou banho e ficou curado. Vamos voltar para o início. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque o Senhor dera, através dele o Senhor dera livramento a Síria. Era um homem valente, porém leproso. Olha que detalhe impressionante. O texto começa colocando o homem lá em cima. Era um general, era um comandante de guerra, super capaz, a segunda pessoa do rei no que se tratava de guerra. Mas no final o texto diz assim: porém era leproso. Quer dizer o quê? Tinha tudo, mas não tinha nada. Sabe por quê? A lepra naquela época, queridos, era considerada a pior doença existente, principalmente socialmente falando. Esse homem não saía de casa, a não ser para a guerra e todo para a Fernanda, porque ninguém poderia ver a sua pele. Esse homem vivia um inferno. A cura da lepra para ele era tudo. Talvez era mais do que aquele cego que estava no caminho. Jesus disse: que queres que eu te faça, eu quero ver. Porque aquele homem estava lá, a escória da sociedade, mas estava lá no meio do povo. Estava pedindo esmola, mas estava lá, estava na rua. Naamã não. Lembra dos 10 leprosos? Eles viviam no deserto, não podiam estar na cidade, não podiam estar envolvidos com a sociedade, com o povo. Eles viviam em cavernas. Quando vieram para que Jesus o curasse, a lepra era talvez a pior doença. Se hoje já não é fácil conviver, imagina naquela época. A sociabilidade dele era zero. Ele precisava de que fosse feito algo para ele. Versículo 3 diz, 2 e 3 diz que quando eles batalharam contra Israel, eles levaram uma menina para trabalhar na casa desse homem. E olha que coisa impressionante. Aqui o texto me chama a atenção de um testemunho vivo do conhecimento de Deus e da fé em Deus, da capacidade de cura. Eu não me lembro se foi da primeira mensagem minha aqui, quando eu falei de sonhos. Em uma das mensagens que eu falei lá nos Estados Unidos, uma das coisas que mais me deixava triste era saber que alguns irmãos da igreja
da minha igreja, que eu pastoreava, trabalhava na casa de judeus não messiânicos, ortodoxos, e não podiam dizer que eram crentes. Porque se eles dissessem, eles eram demitidos. E o dólar falava mais alto. E eu dizia, irmão, você não crê que Deus? Mas pastor, imagine, $40 a hora não é todo mundo que paga. Só o judeu que tem muito dinheiro, quer casa limpinha. É uma casa que eu quase não tenho o que limpar. Mas eu não posso dizer que sou cristão. Vocês percebem o que é isso, gente? Essa moça estava na casa inimiga, estava como escrava, e ela teve ousadia, ela ousou e disse assim: olha, minha patroa, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu preciso testemunhar de um Deus que eu conheço, que usa um profeta lá em Israel. Eu me arrepio, meu irmão. E ele talvez cure seu marido. Foi isso? Não. Não. Ela disse que se ele for lá, o profeta vai curá-lo. Aleluia. Você crê num Deus assim? Você já disse isso a alguém? Meu irmão, não é a minha igreja não, mas Deus pode curá-lo. O testemunho dessa menina me constrange, porque tantas vezes a gente vê determinadas coisas e a gente se cala. A gente não tem coragem, ou não cai a ficha que eu sou cristão, não cai a ficha de que eu sirvo um Deus de milagres, e eu esqueço de dizer quem está tão perto de mim, às vezes meu pai, minha mãe, meu irmão, sabe, gente da minha gente. E eu não viro e digo assim: deixa eu dizer uma coisa a você, creia, Deus pode te curar, meu irmão. Vamos orar aqui agora, o profeta é você, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós, e a Bíblia diz que o que há em nós é maior que o que está no mundo. Aleluia. Eu contei já aqui a história da menina lá do lixão do Roger, né, que eu fui. Como a missionária disse: pastor, ora aqui. Gente, na hora eu disse: meu Deus do céu, o menino está 4 dias com febre, gritando, não posso fazer nada por esse menino. E eu não sabia que eu estava dizendo a coisa mais certa do mundo: eu não posso fazer nada por esse menino, mas o Espírito que está em mim pode. E eu toquei na sola do pé, porque eu não tinha outro canto para pegar, porque ele gritava de dor, há 4 dias com febre. E eu orei dizendo: sabe qual foi a minha oração? Deus, eu sou tão incapaz, eu não posso fazer nada para essa criança, mas tu podes. E antes que eu acabasse a oração, aquela criança não mais chorava, febre não mais existia, porque Deus pode. Você crê nisso? Aquela criança escrava, talvez tão sem noção da vida, sem possibilidade alguma, teve a coragem. E aqui foi registrado para que eu e você entendamos que essa é a posição do cristão. É você virar lá para o seu funcionário, que parece que não é nada, não significa nada para você, mas você sabe que você pode ser instrumento de Deus na vida dele, e dizer assim: o que é que tu tem, João? Rapaz, eu estou mal, vamos orar, deixa eu orar aqui por você. Que é isso, doutor? Orar por mim? Orar, porque Deus pode te curar. Você sabe o que significa isso? Talvez você não saiba. Então Naamã foi notificado ao seu senhor, dizendo: e assim falou a menina, e contou toda a história do que a menina tinha falado à sua esposa. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta para o rei de Israel. Perceba que o general Naamã buscou força política, né? Ele buscou aqueles trâmites
gigantes que às vezes eu e você achamos que é o que vai resolver. Ele buscou o rei e disse: rei, eu preciso chegar nesse homem. Entra em contato aí com o rei de Israel, dá ordem a ele e diz que não é ninguém não, é Naamã que está indo lá, para que ele receba, para que eu passe na frente de todo mundo. Se tiver fila na casa desse profeta, eu fico esperando ele na esquina e ele vem até a mim. E o rei disse: não tem problema, vamos fazer uma carta agora. Hoje passaria 1h30. Quantos de nós temos feito isso? Olha só, eu fico pensando, depois que ele ouviu essa história, ele não poderia ter chamado a menina e ter dito assim: vem cá, aonde é que mora esse profeta? Eu quero ir lá na casa dele. Mas ele pensou outra coisa, ele pensou o que eu penso. Eu vou pedir ao senador, ao deputado, ao prefeito, e ele vai me dar. Eu esqueço de orar. Um dia eu estou na minha casa, ainda nos Estados Unidos, e o telefone tocou e eu atendi, uma senhora da igreja. Pastor Kevin, pelo amor de Deus, me ajude. Diga, minha irmã, meu filho foi pego com 200 comprimidos de êxtase no estacionamento do condomínio. O guarda do condomínio passou, veio dentro do carro, parou o carrinho, desceu, quando chegou lá, um saco de comprimido. Deu flagrante, prendeu. A polícia pegou, está preso. E eu já liguei para 4 advogados, pastor, dos melhores que tem na Flórida, ninguém quer pegar meu caso. Muito bem. Vamos resolver? Vamos, pastor, como? Orar. Já orou, não? Não lembrei. Não lembrou, minha irmã? Não lembrei, pastor. Desde madrugada que eu estou orando, ligando para o povo. E você esqueceu a melhor ligação que você poderia ter dado para o céu. Deus, o que é que eu faço? Eu disse: irmã, vamos orar. Eu não sei o que lhe dizer, eu não sei o que fazer. Seu filho está errado, está preso. E fazer o quê? Orar. Quando eu falo disso, eu me lembro daquele texto de 2 Reis também, 20, que fala de Isaías levando a mensagem de morte para Ezequias. E ele foi orar quando recebeu. Quando Isaías disse a ele: tu vai morrer, ele fez o quê? Chorou e orou. E disse: Deus, vem com ter andado diante de ti. Foi o que ele fez. Nunca esqueça de buscar o maior dos advogados das suas causas, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E aquela irmã, nós oramos e menos de 15 minutos ela me ligou dizendo que o primeiro advogado que ela tinha ligado ligou para ela de volta. Amém. E disse: minha irmã, eu não sei porquê, mas eu vou pegar a sua causa. Eu disse: mas você sabe por quê? Ela disse: agora eu sei, pastor. Amém. Ele tentou outras formas de chegar até Naamã. E o texto segue dizendo que o rei levou um monte de coisa, muito dinheiro, roupas, prata, ouro. Qual era a intenção desse homem? Você pode me dizer? E também levou a carta. Mas ele disse, como muitos de nós: vou prevenido, porque se minha palavra não resolver, meu dinheiro resolve. O brasileiro tem um negócio de dizer que o que dinheiro resolve é porque foi pouco, né? E eu quero te dizer uma coisa, pode acreditar: quando Deus fecha, ninguém abre. Você pode ter o dinheiro do mundo todo. Eu conheço neguinho que já disse: pastor, pense em gastar. Eu já gastei e não vejo resultado. E assim Naamã fez, levou todo o dinheiro. Imagine as gentilezas que ele estava levando. Talvez a intenção desse homem fosse pagar a cura. Vamos lá nesse profeta. A dia de hoje, gente, tem muita gente pagando cura. Nunca houve, nem na época de Amã, tantas pessoas recebendo para curar, ou curando para receber.
A hora dos tratores não tem o viaduto. Mas que tem ninguém cobrando a bênção, tem. Quer dizer, isso já tem história. Procura no livro chamado A Era do Cristianismo, você vai ver. O quanto cobraram e o quanto cobram. A busca não era uma ação divina. A busca não era a percepção de um profeta, de alguém que tinha um dom de Deus para ministrar sobre uma vida. A busca, a visão da busca era comprar. Eu preciso da cura. Olha que interessante quando o rei lê. O rei lê tudo aquilo e diz assim: esse rei está doido. E eu sou Deus. Era a percepção do outro rei, o rei de Israel. E eu sou Deus? Eu sou Deus para matar e vivificar? Eu sou Deus para curar esse homem? O que é que eu posso fazer? E ele entra em desespero. A Bíblia diz que ele rasgou as vestes. Quem sabe dizer o que é que significa isso? É quando um homem percebe a sua limitação. A ideia é essa: eu não tenho o que fazer, eu cheguei no meu limite, eu não vou para lugar nenhum, eu não posso fazer isso, eu não tenho como fazer isso, eu tenho que me expor ao rei, que eu não tenho como fazer isso. Meu Deus, o que fazer nessa hora? Nos deparamos aqui com uma cena tremenda, a incapacidade de um homem que nada pode fazer. Naquela época o rei era visto como um Deus, como alguém muito capaz, e quando chegava em suas mãos algo que para ele era impossível fazer, era um desespero, principalmente porque ele ia se expor perante toda uma sociedade, e aqui muito mais, perante um reinado. Mas diz que Eliseu ouviu dizer, já estava na cidade todo mundo falando, e Eliseu ouviu dizer que havia um homem chegado, estava vindo para ser curado, e o rei nada poderia fazer. E Eliseu se prontifica. Percebe isso? Isso aqui, na liderança, na lei de liderança, chama proatividade. É quando o pastor está montando o púlpito e você está sentado sem fazer nada, só olhando. Não. É quando você está sentado olhando e diz assim: pastor, quer uma ajudinha? Eu não preciso lhe pedir. Esse é o proativo, aquele que tem capacidade de percepção. Sabe aquela coisa de: estou percebendo ali que o irmão está sozinho botando um envelope em 200 cadeiras. Irmão, me dê a metade. Olha a capacidade desse profeta. Olha os dons desse profeta. Perceba. Diz: quando Eliseu, homem de Deus, olha o detalhe, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: rei, para do desespero. Gente, você entende o que é isso? A dimensão disso. É como se eu hoje mandasse dizer ao governador. Eu estou trazendo para cá numa proporção bem menor, mas é como se eu soubesse, alguém chegasse e dissesse: rapaz, o governador está desesperado, o governador está sem saber o que fazer, vá lá e diga ele que eu posso. Como? Mas ninguém pode. Que história você lembra? Lá de José, quando o rei sonhou, ninguém podia fazer nada, ninguém conseguia trazer para o rei o que era a revelação daquele sonho. E José, o copeiro disse lá: o cara lá pode. José disse: posso, estou aqui para dizer, 7 anos fartura, 7 anos de escassez. Você tem que construir celeiros na altura tal, no tamanho tal. Peraí, esse homem é louco. Não! Esse homem é um homem de Deus. É um homem de Deus. Noé, constrói a arca. A arca vai ser
fazer assim, assim, assim. Esse homem é louco. Não, esse é um homem de Deus. Aleluia. Porque as coisas de Deus, meus amigos, são transcendental. Meus irmãos, entendam. Não queira entender a ação de Deus com a capacidade humana, porque nem eu e você vamos entender. A Bíblia nos chama a ter a mente de Cristo. Homem de Deus mandou ir ao rei e disse: deixa vir. Mas não, deixa vir. Olha o que ele disse: para que ele saiba que há profeta em João Pessoa. Tem profeta na sua casa, meu irmão? Sim ou não? Tem profeta na sua rua? Tem profeta no seu prédio? Tem profeta na sua empresa? Você é o profeta de Deus. Aleluia. Ouse. Jeremias foi levado pelo Espírito ao vale de ossos. E Deus disse a ele: está vendo aí? Crê tu que esses ossos podem reviver? Quantos vales nós somos levados? E Deus nos chama e pergunta: você crê, meu irmão, que isso aqui pode ser restaurado? Você crê que esse homem que me abordou aqui embaixo pode ser restaurado? Eu estava conversando com o Robson essa semana, nós estávamos almoçando e eu dizendo: Robson, sabe qual é meu sonho? Sair dessa rua tirando os mendigos e levando ele a uma cura. E aqui não é só espiritual, não, eu estou falando não. São psicólogos, são médicos que eu tenho aqui, que vão estar nessa obra. Nós temos um lugar ali, né, Robson, que Deus já nos deu, em nome de Jesus. E a gente vai levar, meu sonho é esse, pegar essa pessoa, levar para lá e dizer assim: Senhor, nos ajuda a restaurar. Eu não quero dar um pão hoje e semana que vem dar de novo, não. Eu quero que ele saia dali restaurado e que ele diga: há um Deus em João Pessoa. Aleluia. Há profetas em João Pessoa. Glória a Deus. Por que eu passar lá e dar um pão a ele, a quinta eu volto para ter um pão, ou terça, ou sábado? Sim, e aí? Aquele homem tem uma história. A cura dele está muito mais do que a carne. Lembra que Jesus disse à mulher lá do poço: você vai tomar essa água aí, ou essa sopa aí, ou esse pão aí, ou seja lá o que for aí, vai voltar a ter sede, a ter fome, a ter sujeira, vai tomar um banho, vai voltar a ficar fedorento de novo. É mais do que isso. O profeta disse: deixa ele vir. Ele precisa de entrar nas terras de Deus, pisar no solo de Deus, e ele vai ver como é que funciona com Deus. Diz o texto que ele veio, pois a mão, versículo 9, com os seus cavalos e os seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Feche os olhos. Imagine a comitiva, as carruagens reais chegando, tapete sendo estendido. Pode abrir, ó, na mandané. Eliseu estava nem aí. O rei pensava, o general pensava que ia chegar lá, Eliseu já estava na porta esperando, com a melhor roupa. Eliseu não saiu nem de casa, meu irmão. Eliseu estava com o Senhor, lendo a palavra, orando, profetizando sobre vidas. E Eliseu disse: menino, vem cá, rapidinho, eu estou ocupado aqui, estou orando pela irmãzinha. Tem um cabo lá com um tal de general, diga a ele que vá lá no rio, no Jordão, viu? Agora tome 7 banhos. Tá certo, senhor Eliseu. Sai, menino, sai não, é recado do homem. Aí diga: cadê o rei? Tá aqui. Rei, é o seguinte, é para o senhor tomar 7 banhos lá no Jordão, viu? Ele não vai poder vir, não. Como é, pai? Peraí, não estou entendendo. Uma comitiva dessa para levar esse monte de coisa aqui para ele, 3 carruagens real. Meu amigo, não tem condição. Cadê esse homem? Não, disse: vem não, não adianta não.
vizinhança toda, imagina, né? Quando o Gugu chega na porta de um carro, a vizinhança toda, mais ou menos, você já viu como é? Quando o Gugu vai dar a casa? Nem que não viu, não, você viu. Todo mundo aqui assiste televisão. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se é uma coisa que eu não sou, é pastor besta. Se eu perguntar qual é a novela que começa segunda, todo mundo sabe. E qual é que terminou sexta-feira? 99%. O nome eu não sei não, mas eu vi que vai começar. Mas enfim, eu não sou pastor besta não. Eu conheço meu gato. Resolvido. Entendeu? E aí o que acontece? O menino disse, não, ele disse que o senhor fosse lá e passa o banho. Pronto, acabou esse assunto. Então ele mandou um mensageiro e tal. Naamã, porém, indignado. Não acredito não, que eu fiz uma viagem dessa. Vim preparado, cheio de presente. E o homem nem saiu para me receber. Indignado. Certamente ele sairá, ele fará uma festa. Tudo aquele. O homem não fez nada. Ele nem se moveu. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando, nos falta surpreender algumas pessoas. Eu fui pregar na cidade, eu fui pregar em Recife, acho que é Candeias, não sei se é um bairro, enfim. É um bairro, né? E era uma festa da igreja, aniversário da igreja, e o pastor, ele me disse, eu cheguei, fui para o gabinete do pastor, era uma série de conferência, 3 dias, aniversário da igreja, e o pastor me disse umas 20 vezes, pastor, o senhor não lembrar, não esquecer que o prefeito vai estar aí. Ele me dizia, daqui a pouco, não, olha, o senhor só não pode esquecer que o prefeito vai estar aí. E eu calado, eu estou indo para dizer que Jesus também. Mas eu fiquei calado. E antes de ir para o púlpito, ele disse, pastor, não esqueça que o prefeito está aí. Tá certo. Preguei a mensagem todinha, fiz apelo, bati com vontade. Quando eu voltei, ele esqueceu do prefeito. Diz, meu amigo, importante que eu não esqueci de Jesus. Viu quantas vidas veio à frente? Agora, se eu falo do prefeito, o povo sai da igreja. Vá por mim, faça a sua vez. Aí, lógico, fui lá, fiz. A Bíblia diz que a gente deve honrar as autoridades. É verdade. Mas não me cabia honrar. Eu não era o pastor da igreja local. Eu disse, fica à vontade, pastor, pode honrar o seu prefeito. Eu quero honrar o Senhor. Surpreenda. Surpreenda. Aquele homem foi surpreendido. Ele não esperava chegar ali e o homem de Deus fazer dele alguém comum. Alguém que tinha a mesma necessidade de um outro que talvez estava ali com ele orando. E ele nem lá foi. Mandou um recado. E essa indignação dele, além de surpreender, ele pergunta, será que os meus rios não são melhores que os rios de Israel? As águas não são mais puras, mais limpas? E a forma, querido, muito maior do que o lugar ser lindo ou ser limpa, é o que a Bíblia nos diz. É a capacidade de entender que não é o lugar, mas é a forma que Deus usa. Eu acho lindo e quero sim ir para um lugar, mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então cuidado para a gente não, sabe, a gente precisa de uma catedral. Aqui nesse lugar Deus opera milagres. Aí nesse pátio da frente Deus opera milagres. E Deus queria ali operar milagres sobre a vida de Naamã, naquele rio, daquela forma, e ele tinha que entender. Diz o capítulo, versículo 13, que os servos, todos que estavam com ele, os filhos, os subalternos, queriam convencer o rei que ele precisava de, primeiro, humildade
a ser leproso pela incapacidade de quebrantamento, por não perceber a necessidade de se humilhar para ser exaltado. Queridos, há momentos na sua vida e na minha vida que eu preciso me calar, eu preciso baixar a cabeça, eu preciso de entender que tenho que dar um passo atrás, ou eu preciso entender que tenho que andar uma milha a mais para que Deus possa me honrar. Aleluia. Não ache que você é o dono da verdade. Não ache que você não tem que dizer sim ou não tem que dizer não. Não ache isso. Tem hora que você tem que dizer realmente. Por menor que pareça alguém que está lhe mostrando a verdade. Olha o primeiro problema desse homem, coronel. É que esse homem era um general de 1 milhão de estrelas, condecorado, capaz, e um profeta que nem saiu para vê-lo disse a ele: vai tomar banho. Olha o recado, desaforado, vai tomar banho. Humildade. Segundo, valorização das coisas que para Deus tem valor. Valorizar as pessoas que para Deus tem valor. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Há muitas pessoas que para mim não tem valor. Pastor, verdade. Como para você também. E eu quero te dizer que com Deus é diferente. Todos têm o mesmo valor. Eu, com a minha gravata italiana, eu ganhei de presente. E aquele bêbado que me abordou na escada. Porque Deus não olha a minha gravata. Deus olha a necessidade do meu coração. Aquele homem precisava de humildade. Aquele homem precisava de reconhecer os valores. Perceba isso. Aquele homem precisava obedecer. É difícil, né? Alguém tão condecorado obedecer. Se ele só dá ordens. É difícil. Alguém que é dono, obedecer. Alguém que é capaz, obedecer. Mas tem hora que Deus nos chama a obedecer. Eu digo sempre que o alfabeto de Deus é obedecer, não ABCD. Quando a gente entende isso, a gente consegue ler as entrelinhas de Deus. Está mandando o que, Senhor? Obedecer. Quarto, humildade, valorização, obediência, kairos. Kairos. Não cronos. Não o tempo do homem. Relógio, estou preocupado. São 7h32. Os irmãos vão dizer que eu estou terminando o culto tarde. É a minha preocupação. Sabe qual é a de Deus? Que você saia daqui edificado. Aleluia. Abençoado. Que você saia daqui para enfrentar uma semana de vitórias. Aleluia. Mas a minha preocupação é que você saia daqui com tempo. De quê? Não sei. Aquele homem entendeu o Cronos, como muitas vezes eu e você. O profeta entendeu o Kairos. E o Kairos dele era: vai lá, e dentro do Kairos ele dá 7 mergulhos. Como assim? Eu estou entendendo, não preciso entender. Obedeça. Vá e dê os 7 mergulhos. Não mistifique esses 7, meu irmão, porque não tem mistério. Esse 7 é um princípio de obediência. Ele poderia dar 6 e baixar metade, ele sairia leproso. Deus estava querendo trabalhar esse general. Não era lepra, porque lepra para Deus é um sopro. Deus estava querendo trabalhar a alma.
a capacidade de entender a Deus como soberano. Soberano. Ah, 7, porque 7 é o número do... Não, aqui poderia ter 40. E você ia dizer, se eu ia ficar doido, 1, 2, 3, 4, 40. Porque a intenção dele era levar o general a entender a glória de Deus. E olha o que acontece. Ele é convencido, ele baixa a cabeça, ele se humilha, ele reconhece, e ele diz, eu não posso conviver com isso. E ele vai ao Rio Jordão, e ele toma os 7 banhos conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne torna-se como a de um menino. Oh, aleluia. Tem noção do que é isso? Testemunho disso. Rapidamente, vamos lá. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e não teu medo de dizer com menos pompa. Muito mais humilde. Talvez se chegassem lá, tivesse chegado a primeira vez com sirenes ligadas, chegou tudo desligadinho. Não, ele é tudo isso. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele. Ao contrário, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão de Israel. Aleluia. Testemunho meu e seu tem que ser assim. Profetiza, meu irmão. Surpreenda, meu irmão. Faça diferente, meu irmão. Perceba, aqui é o testemunho para a glória de Deus. Esse homem não queria glória alguma. Peço-te agora que te dou o teu céu, que recebas os presentes que eu tenho. Ele, porém, respondeu: em cuja presença estou, que não o receberei. Peraí, Naamã, eu já estou curado, eu trouxe carruagens de presente para você. Eu não quero, meu amigo. De graça eu estou recebendo de Deus a capacidade de lhe curar, e de graça eu te curo. Esse é o verdadeiro evangelho. A bênção não tem valor. Quem quer a bênção de 500? Mas não tem mais, vamos baixar para 200. Cuidado. Cuidado. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, glória seja dada ao Senhor, em cuja presença eu estou, que não o receberei nada que tu trouxeste. Naamã tentou com ele para que ele recebesse, mas ele recusou veementemente. Ao que disse Naamã: seja assim então. Contudo, desce a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Deus de Israel. Amém. Sabe quem estava dizendo isso? Naamã. Perceba que esse versículo aqui, ele vem depois do oferecimento da oferta. A minha pergunta: se Eliseu tivesse aceitado as ofertas, como Naamã teria olhado para ele? Comprei o profeta? Eu vou dizer uma coisa aqui agora, sem medo de ser castigado. Tem muitos profetas comprados. Eu já fui a cultos, que misericórdia. Não tem uma profecia que doa. Todas só alivia, só acaricia, só... Não tem uma que Deus diz assim: meu irmão, bota a vida em dia. É só te darei, te farei, é tanto rei que eu às vezes saio de lá com medo. Porque entenda, meu irmão, que a Bíblia já me diz, não precisa ninguém me dizer, eu sei. Há 3.000 promessas para mim e para você, que ninguém precisa me dizer mais não, eu sei. Eu quero que me digam o que eu não sei. Eu quero que Deus me
me chame a atenção daquilo que eu tenho feito que desagrada o coração dele. Cadê os profetas que falam isso? Só tem Cátia boa. E assim, Eliseu não aceitou nenhum pagamento, nenhuma oferta do general, pois ele não poderia perder a bênção. Ele tinha consciência que havia sobre ele a bênção de Deus, e ele não trocaria por nada. Ele fez aquele homem entender que ele servia a um Deus de verdade. Mas o texto, queridos, e aqui eu não vou me prolongar mais, já vou encerrando, continua falando do Geazi, que era um discípulo de Eliseu, que quando o rei foi embora, ele correu atrás. E Eliseu disse: está indo para onde? Não, estou resolvendo aqui um negócio aqui. E ele correu atrás de Naamã e disse a Naamã: Naamã, o profeta lá mandou eu vir aqui para ver um negócio aí que tu trouxesse aí, porque não entendeu direito. Vamos ver aí. Aí Naamã: como assim? Não, porque lá tem muita gente e o profeta não queria pegar, né? Ficar chato. Aí assim, você me entrega aqui, a gente vai lá, eu sou discípulo dele, estou sendo treinado inclusive para profeta. Aí pegou e voltou. Ele chegou em casa, sabe aquele filho que tira alguma coisa de alguém, faz uma besteirinha e o pai disse: ei, busca isso aí. Não, pai, não é nada. Esse menino está com um negócio estranho. Abre aqui. Peraí, pai, tá no banheiro. Sim, mas abre aqui que eu quero entrar. Foi Eliseu e disse: Geazi, tu fosse aonde? Não, foi ali resolver um negócio com o pessoal lá, o pessoal de fora estava aí, não sei o quê. Geazi, tu fosse pegar a oferta do Naamã? Sim, é porque assim, quer dizer, era muita coisa, né? Era oferta. Então eu peguei só um pedaço. Geazi, a lepra que era dele, agora é tua. E o texto diz que ele ficou branco de lepra na mesma hora. Meu irmão, eu encerro minha palavra nessa noite dizendo a você: pegue o que vem de Deus e solte o que é do diabo. Eliseu, em momento algum, desejou aquela oferta. Geazi correu atrás e recebeu como recompensa a tão indesejada lepra que Naamã sofreu o resto da vida, durante muitos anos da sua vida. Isso é a palavra que nos ensina, que nos fortalece, que nos exorta, que nos torna capazes de entender um Deus de amor, de milagres. Você crê nisso? Glória a Deus. Mas também um Deus de juízo. Eu quero orar por você. E se você precisa de um milagre, talvez humildade, reconhecimento, talvez entender o tempo, o kairos de Deus, talvez coisas tão básicas, mas tão essenciais, possam lhe conceder esse milagre. Sai do seu lugar, vem aqui. Só quem quer o milagre, eu quero orar por você.
Talvez você não entenda os 7 banhos. Talvez você não entenda Deus dizendo a você: não é esse rio que eu quero você. Você está no rio errado. O rio é o Jordão. Talvez você não entenda Deus dizendo a você: não são 5 banhos, são 7 banhos. Talvez você não entenda Deus dizendo a você: não é esse o caminho, não é essa forma. Eu, Deus, te mostrarei, te darei todas as medidas. Aguarda o meu tempo. Pai de amor, a tua palavra ensina tanto. A tua palavra ensina ao teu povo. Obrigado, Deus, porque nós não sairemos como entramos, porque o Senhor nos fala. O Senhor, pela tua palavra, nos traz riquezas para a vida, e são essas riquezas que nós precisamos. A preciosidade da revelação da tua palavra, o mapa do tesouro que é a tua palavra, a mina de ouro que é a tua palavra. É dela que nós precisamos, é nela que nós precisamos nos alimentar. É pelo caminho que ela nos ensina que nós queremos caminhar. É entendendo nela que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. É o teu tempo, Caróis do Senhor. Que o Senhor traga paz ao nosso coração. Que o Senhor agora, que já conhece o milagre que nós precisamos, entenda que nós estamos prostrados em espírito e em verdade diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, quanto nós somos falhos e pequenos, Senhor, mas o quanto temos um Deus poderoso. Humildemente nós pedimos: opera um milagre no teu povo, manifesta a tua graça. Ó Deus, que essa semana respostas que o teu povo está esperando, resposta de algo que tem sido colocado hoje, aconteça. Que esse povo possa descansar em ti, confiar em ti e crer que o Senhor já está preparando, que eles possam já receber com os olhos da fé a tua promessa, e que assim como Naamã reconheceu, todos nós reconhecemos que o Senhor é Deus, não há outro Deus senão o Senhor, não há outro que guia as nossas vidas, que nos torna capazes para a vitória. Como disse o apóstolo Paulo, podemos sim todas as coisas, recebemos sim todas as coisas, os milagres, naquele que nos amou e que na cruz entregou por nós. Em nome de Jesus, toma os nossos corações, as nossas mentes, e nos torna cativos a ti e a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão.
uma semana de paz. Domingo, convide alguém para estar conosco, para ver aqui nesse lugar o milagre do Senhor. Deus abençoe.